Abençoados de Deus. Sistema religioso não serve a Cristo. Abençoados, desde o ano 70 para cá, a lei deixou de ser. A lei, me refiro à lei de mandamentos religiosos, sacrifícios religiosos, tradições religiosas, essas mesmas pregadas no sistema religioso, nas igrejas, chamadas igrejas, né, atuais que existem por aí hoje. Os judeus faziam a Páscoa judaica, né, que foi transformado para ceia, né, cristã. Isso é uma tradição religiosa. Até hoje praticam a mesma tradição. Então nós pregadores da graça, estamos há muito tempo já mostrando os abençoados, né, que isso não tem serventia nenhuma, isso não tem espiritualmente valor nenhum para Deus, porque isso são obras da carne. Deus pede para que venhamos a servi-lo em espírito e em verdade, ou na verdade. O que é servir em espírito? O que é servir na verdade? Na verdade do Evangelho de Cristo, anunciado por Paulo de Tarso, que trouxe, né, o fundamento desse Evangelho, a qual o próprio Cristo deu para ele trazer ao povo. Hoje estamos, né, edificando sobre esse Evangelho. Sempre falamos essas coisas. Então, abençoados, desde o ano 70 para cá, todos nós já estamos em graça. Amém? Muitos ainda não servem a graça. E muitos ainda não creem no Evangelho do Cristo. Ainda não creem no Cristo. Porque se você não crê no Evangelho do Cristo, você não crê em Cristo. Você está no sistema religioso, ceiando, batizando, fazendo todos os rituais e tradições religiosas, e diz que Cristo é o seu Senhor. Me perdoa a palavra, amados, mas Cristo não é o seu Senhor. O seu Senhor é Moisés, porque o sistema religioso pratica todas as ordenanças de Moisés, porque Cristo não tem nada a ver com a lei, e o sistema religioso prega a lei. Amém? Cristo prega para o Espírito que está dentro de mim e dentro dos ouvintes aí, da graça de Deus. Espírito não precisa entrar no rio ou numa piscina para batizar, porque quando você faz isso, você faz para a carne. Espírito não precisa da ceia de pão e vinho ou suco de uva, porque quem faz isso, quem come e bebe, é a carne que faz isso. Amém? O Espírito não precisa dessas coisas. Então, o significado da palavra servir em espírito é servir sem ritual religioso, sem tradições religiosas, sem orações religiosas. O que é uma oração religiosa, abençoado? Subir no monte é uma delas. É uma obra religiosa, né? A imposição de mão, o ensino de batismo. Não é? Isso não faz parte do Evangelho do Cristo. Em Hebreus 6 diz: deixa de parte essas coisas de Cristo. Amém? Deixar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo.
E não lance de novo a base do arrependimento, obras mortas. E explica bem lá o que é obras mortas. Ensino de batismo, posição de mão, ressurreição dos mortos. Isso faremos se Deus permitir. Né? Deus permite até o momento em que você ainda não conhece a graça, você ainda está lá no sistema. No momento que você conhece a graça, você tem que sair do sistema. Você tem que decidir. Ou você crê e serve a Cristo realmente, ou você continua lá servindo obras de Moisés. Obras essas que já não tem mais valor espiritual nenhum. Porque o Cristo já anulou espiritualmente lá no madeiro. E no ano 70, fisicamente, quando o templo caiu. Então nem os judeus hoje podem praticar a lei. Muitos praticam, mas por falta de conhecimento, por desobediência. Muitos judeus ortodoxos sabem o que eu estou falando aqui. Eles sabem o que eu estou dizendo aqui. Não estou jogando conversa fora, igual muitos falam. Não estou interpretando a Bíblia da minha forma. Não estou nem lendo a Bíblia hoje. Hoje é apenas uma reflexão. Não é nem um estudo. Só estou explicando os abençoados. Tome uma posição hoje, abençoado. Tome uma posição. Ou você serve a graça de Deus onde Cristo habita, ou você continua o sistema servindo Moisés. Aí diz, não, eu sirvo a Cristo. Você serve então ao adultério espiritual. Porque você diz que serve a Cristo, então você como a noiva, né? Porque a igreja somos nós. E a igreja na Bíblia também se refere à noiva. Então você é a noiva que serve ao Cristo, o seu noivo. Mas você dá ouvido também a um outro cidadão, né? Você dá ouvido a ordenanças de um outro homem, Moisés. Então isso significa o quê? Servir a dois senhores. Quando a Bíblia fala em dois senhores, é isso. Ou você serve a Cristo, ou você serve Moisés. Hoje, no sistema religioso, ou você serve a Cristo glorificado, ou Mamão. Ou seja, a sedução dos pastores, a riqueza pregada pelos pastores. Amém? Deus não prega riqueza para ninguém. Deus não manda você oferecer um carro para ser abençoado, porque você já nasceu abençoado. Deus não manda você fazer uma obra, um sacrifício, porque isso não tem nada a ver com Cristo. Você não precisa fazer obra nem sacrifício para ser abençoado, porque você já é abençoado. Com o crente Abraão, olha só, você nem era nascido quando você foi abençoado. Então você fica fazendo ordenança de homens e não conhece verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que mostra que você é abençoado, é batizado, já é salvo, sempre salvo. Nada poderá tirar a sua salvação. Eu ouvi um pastor dizendo que ele começou a ler esse versículo, né? Nem altura, nem profundidade, né? Nem outra criatura. Mas aí ele disse assim, mas o pecado tira. Quer dizer, ele inventou uma palavra que não tem nesse versículo. Então ele se contradizeu ali para ler, porque se ele ler tudo, ele vai ver que está escrito na Bíblia que nada significa nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele quis impor ali o pecado que nem está nesse versículo escrito. Isso é ensinamento de homens. O pecado não te afasta de Deus, porque você não peca. Pecado é a transgressão da lei. Você nasceu no tempo da graça, você não tem pecado.
O que eu pratico de errado, então, abençoado, é obras da carne. Você tem um Espírito de Deus aí dentro, que tem que ativar esse Espírito, ouvindo o Evangelho da graça de Deus. No momento que você começa a ativar o seu Espírito, você começa a dominar as obras de sua carne. Começa a dominar a sua carne. Amém, abençoados? Tome uma posição, abençoado. Sistema religioso não serve a Cristo. Amém? A graça de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo, esse serve a Cristo, esse serve a Deus. Não andamos em adultério espiritual, não andamos em idolatria espiritual. Amém? Não estamos em transgressão, porque servimos a palavra conforme ela é. Não pomos nem tiramos. Não acrescentamos para amedrontar ninguém. Dizemos a verdade. Então, abençoado, venha estudar conosco e tome posição de uma vez na sua vida. Venha servir a Cristo na graça de Deus. Amém? Essa reflexão, espero que o abençoado tenha entendido essa mensagem. Amém? Fico por aqui, abençoados. Graça e paz.